Olá, bom dia. Meu nome é Carla Francener Carnelucci, eu sou advogada e professora da AGES. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito importante do direito de família, que é o divórcio. O divórcio é o que vai pôr fim ao casamento. Mas é importante, antes de adentrar sobre os efeitos do divórcio, de nós fazermos uma análise um pouco da história da sociedade e da alteração na legislação referente a esse tema. Inicialmente, o casamento ele era indissolúvel, ou seja, as pessoas quando contraíam um matrimônio, elas não poderiam pôr fim ao casamento. Então, se eu me casasse e por algum motivo ou outro não estivesse contente com aquele casamento, eu não poderia colocar fim ao casamento. Posteriormente, vendo a necessidade de regulamentar essas pessoas que não estavam satisfeitas com o casamento ou com aquela situação de ser obrigadas a permanecerem casadas, o Código Civil de 1916 instituiu o desquite. Então as pessoas de mais idade, mais antigas, vão se recordar desse termo. O que era o desquite? Era uma autorização que as pessoas tinham de ficarem separadas. Porém, ainda não colocava fim ao casamento, não havendo então a possibilidade de pôr fim a este matrimônio. A partir daí, houve então a Emenda Constitucional 77, que instituiu o divórcio, que foi regulamentado pela Lei 6.515. Porém, como o Brasil foi um país que foi colonizado sob influência religiosa e que seguiu os parâmetros ocidentais, ou seja, namoro, noivado, casamento civil, casamento religioso, por fim ao casamento era algo muito drástico, porque havia o temor de que se desestruturaria a família, já que a família é a base da sociedade. Então, mesmo instituindo o divórcio, houve a necessidade de passar por algumas etapas. Então, sai a figura do desquite e entra então a separação. Então, a partir de 77, as pessoas que quisessem se divorciar, elas necessitavam passar pela etapa da separação. Ou seja, elas precisariam se separar judicialmente e esperar que essa sentença, após o trânsito em julgado, decorresse o prazo de 1 ano, ou ficassem separadas de fato por 2 anos. Então havia necessidade de cumprir essa etapa para depois requerer o divórcio. Essa etapa era necessária porque o legislador entendeu que esse período de 1 ano da separação judicial ou 2 anos da separação de fato seria para que os casais pensassem sobre o divórcio para ver se era aquilo mesmo que eles quisessem. Se realmente eles quisessem o divórcio, necessitariam de uma nova ação judicial para converter aquela separação em divórcio. Então ele teria que cumprir todas essas etapas para poder se divorciar. Em 2007, visando celeridade nessas etapas do divórcio, foi aprovado o divórcio por instrumento público, ou seja, as pessoas, desde que de forma consensual, ou seja, de acordo, e não havendo filhos menores ou incapazes, poderiam se divorciar já direto no cartório. Iriam no cartório necessitando da assistência de um advogado e fariam o procedimento da separação judicial e do divórcio, né? O que tornou já mais célere por não precisar da intervenção do judiciário. A partir de 2010, para o divórcio, as pessoas não necessitam mais cumprir a etapa da separação. Assim, bastam os cônjuges de forma consensual, quando os dois estão de acordo, ou de forma litigiosa, quando um não está de acordo, buscar o judiciário para promover a ação de divórcio, não precisando mais cumprir o período dos 2 anos da separação de fato ou 1 ano da separação judicial. É importante salientar que as pessoas que já haviam promovido a ação de separação judicial antes da Emenda Constitucional 66 de 2010 não converteram essa separação em divórcio automaticamente, ou seja, quem ainda hoje tem o estado civil de separado judicialmente, não converteu automaticamente em divórcio. Precisa buscar o judiciário para estar convertendo essa separação em divórcio ou até
se for consensual, estar buscando o cartório para converter essa separação em divórcio. Então, o divórcio vai pôr fim ao casamento. Por fim ao casamento, o que significa? As pessoas, elas não precisarão mais cumprir os deveres relativos ao casamento, não vai haver mais o direito sucessório entre os cônjuges, vai haver a partilha de bens, caso haja, e ainda o cônjuge divorciado pode contrair novas núpcias. Lembrando que não há limite para divórcio, ou seja, a pessoa não tem um número máximo de divórcio que ela pode ter. E também o divórcio é somente nos casos de casamento. Se a pessoa vive em união estável, ela não vai procurar se divorciar. Ela vai ter que fazer uma ação para dissolver essa união estável, diferente do divórcio. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Até uma próxima oportunidade.